A paz de Cristo, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Oralino Moraes, do canal Verdade do Evangelho. Você que não conhece o canal aí, está passando por aí agora, se inscreve aí, veja o conteúdo que tem aí. E hoje nós vamos estar trazendo mais um pouco do entendimento do Evangelho de Cristo. E vamos estudar aí a Palavra de Deus e entender o que a Palavra de Deus quer dizer. Como você tem visto aqui no rodapé aqui, a arca, heresia nas igrejas de hoje. Bah, irmão, mas os religiosos vão dizer, mas eu aprendi que a arca significava a presença de Deus. Sim, no Velho Testamento, mas Deus também falou algo que nunca o pastor falou para você, o teólogo, professor da escola dominical, nunca explicou para você, qual nós vamos aprender hoje sobre essas coisas. Porque o interesse deles não é que você aprenda, que você entenda a Bíblia, que você entenda o Evangelho. Mas vamos para o nosso entendimento, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos aqui, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então os tais mestres vão contar histórias que inventaram. Então não é a verdade que eles pregam aí nas igrejas, não. Parece ser uma verdade, mas não é. Mas nós vamos seguir em frente, vamos ter o nosso entendimento. Então, Lucas 19:46 disse-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus estava falando do templo em Jerusalém, onde eles faziam vendilhagem, vendiam coisas, negociavam. E as igrejas de hoje copiaram a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa nas igrejas de hoje. Você entra na igreja, chamada igreja, né? Porque igreja somos nós. Estão vendendo CD, estão vendendo camiseta, estão vendendo caneta, estão vendendo não sei o que. E tá a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa que os negociadores no templo faziam naqueles dias. Aí, quando a gente fala, eles criticam e chamam de herege, que a gente é louco, é errado. Mas já está escrito na Bíblia já. Quando vocês aumentarem, agora aqui nós vamos falar o que eles fazem nas igrejas de hoje, dizendo que estão fazendo a obra de Deus, fazendo algo para Deus. Então hoje, toda igreja que você entra tem lá uma arca lá para pedido de oração, uma arca para a representação da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus está em nós, está dentro do ser humano e não lá dentro daquela caixa. E até porque nos mandamentos ele falou que não era para fazer imagem de escultura, para ser adorado. E eles colocam dentro da igreja lá a arca da aliança, dizendo que representa a presença de Deus. Então quer dizer que a presença de Deus não está neles, está numa escultura de madeira. Vamos ler aqui Jeremias 3,16, vamos ver o que Deus falou sobre a arca. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias declara ao Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta e nem se fará outra arca. Então Deus disse que não é para fazer outra arca, nem se lembrar dela e colocar no altar. E eles fazem nas igrejas de hoje, é uma heresia
contra Deus, para que Deus falou que não era para fazer, não era para lembrar da arca, mas eles constroem a arca e muitos carregam a arca na igreja, e ele falou que não se fará outra arca. Então aí falo que estão fazendo aquilo que Deus mandou, a representação da presença de Deus. É sem entendimento, irmãos, não conhecem a palavra de Deus. Está aí na Bíblia há quase 2000 anos, mas eles não entendem, os teólogos não ensinam, os pastores não pregam, não mostram as verdades. Por quê? Porque se eles mostrarem essas verdades, os chamados templos, igreja vai se esvaziar, porque a presença de Deus está dentro do ser humano, no Espírito de Deus está em nossas vidas, não lá numa representação, numa escultura de madeira lá. Então eles fazem essas heresias, e quando a gente fala essas verdades aqui, eles acham que a gente está fora da verdade, mas a verdade está aqui, ó, está escrito aí, ó, Jeremias 3,16, ainda lá no Velho Testamento. Deus já estava falando que não era mais para lembrar da arca, não era para construir outra arca, mas eles continuam fazendo. E aí quando a gente taca a madeira aqui no canal, eles falam que a gente é taxado de doido. Mas não é, mas não entende. Tem a Bíblia na mão e não sabe o que está escrito nela, gente. Tem pastores aí que tem 30 anos de igreja e não sabem o que está escrito na Bíblia. Olha, isso aí está escrito aí há quase 2000 anos aí. E eles não entendem. Então não era para lembrar mais da arca, não era mais para fazer, não era nem para sentir falta dela, e nem se fará outra arca. Mas não, lá você entra lá na chamada igreja, lá tem uma arca lá para pedido de oração, arca do concerto, arca não sei do que lá, que Deus falou que não era nem para lembrar mais dela. E daí eles dizem que eu não entendo do Evangelho. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então, enquanto vocês estiverem fazendo esse tipo de coisa na igreja, nas chamadas igrejas e nos templos, ensinando isso para o povo, heresias para o povo, a mente dele pregando o Velho Testamento, a mente deles vão estar fechada, que eles não vão ser libertos, não vão estar em Cristo Jesus, vão estar nas leis de Moisés, ainda do Velho Testamento. Estão ainda na vida de sacrifício, em ato sacrificial. Isso aí não é mais para os dias de hoje. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha, o véu ainda permanece quando é lida a antiga aliança, e eles vivem lendo a antiga aliança, o Antigo Testamento dentro das igrejas. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então, quando vocês entenderem o Evangelho de Cristo, vocês vão parar de pregar essas coisas. Os pastores vão parar de pregar Antigo Testamento. 2 Coríntios 3,15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Quando fala em Moisés, irmãos, não é a pessoa de Moisés. Quando é lido o Velho Testamento, as leis de Moisés, então um véu cobre os seus corações. Então eles não vão ter o entendimento do Evangelho da Graça. E nós estamos pregando o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então quem está ainda no Velho Testamento não se converteu ao Senhor, não é convertido, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, ó. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando você se converter a Cristo, você vai entender que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus ele fez uma nova aliança, um novo testamento.
mas eles continuam lá no Velho Testamento ainda em Moisés, não chegaram a Cristo ainda. Miqueias 6,7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Então, será que Deus ia se agradar disso, de fazer esse sacrifício, oferecer um filho, oferecer azeite, oferecer carneiro? Mas eles ainda estão nessa prática aí. Eles não entenderam, não chegaram ao Evangelho de Cristo. Miqueias 6,8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Somente isso, praticar a justiça e amar a fidelidade, ser fiel e andar humildemente com o Senhor. É andar humildemente, irmãos. É ser um crente abençoado. Não se exaltar, dizer que eu sou santo, porque eu sou o pastor daquela igreja, porque eu sou presbítero, não sei o quê. Eu já fui pastor auxiliar, já fui presbítero, já fui diácono no sistema religioso aí, a qual hoje não faço mais parte, mas sim eu faço parte da Igreja de Cristo hoje. E não vivo mais na antiguidade da letra. Salmos 51,16. Não te deleitas em sacrifícios. É para fazer sacrifício? É isso que está escrito aqui? Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Senão Deus os traria, irmão. Então não é para fazer sacrifício, não é para ter prazer em sacrifícios. Os sacrifícios, Salmos 51,17. Os sacrifícios que agradam a Deus. Olha os sacrifícios que agradam a Deus. Qual é o sacrifício? São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Deus não desprezarás. Então Deus não despreza aquele coração contrito, quebrantado, que ama Cristo. Não as leis de Moisés, que ama o Cristo ressuscitado depois da cruz. Então entenda que o Evangelho de Cristo está depois da cruz no Novo Testamento, abençoado. Hebreus 9:9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então esse sacrifício nunca serviu para nada. Não podia dar ao adorador uma consciência limpa, perfeita. Ele não podia dar. Está escrito aí. Mas eles não entendem isso, tem que ir sacrifício, tem que ir no monte, tem que fazer jejum de não sei quantos dias, tem que ir fazer círculo de oração toda semana. Irmãos, Deus não precisa disso. Nunca foi o sacrifício, é por fé, irmãos, é por fé. Hebreus 9:10, eram apenas prescrições, olha o que era, Hebreus 9:10, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. E nisso entra o batismo nas águas, que não é mais para batizar. Tem o vídeo aí no canal aí, procure aí, assista aí, segue lá. Uma purificação com água. Essas ordenanças exteriores, olha, não tem nada de interior, é tudo exterior. Foram impostas até o tempo da nova ordem do Novo Testamento. No Novo Testamento, depois da crucificação de Cristo, isso foi tudo tirado, tudo abolido. Não é preciso mais ser batizado nas águas, nem fazer sacrifício, nem purificação. Pois vocês, Efésios 2:8, pois vocês são salvos pelas obras. É isso que está escrito? Vocês são salvos pela oração no monte. É isso que está escrito?
Não, irmãos, Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é por meio da fé. Não precisa você fazer oração no monte, não precisa você fazer vigília, não sei das quantas lá. É somente por fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelo nosso sacrifício, não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Cristo fez. Ele já fez, já obra concluída. Não precisamos fazer mais obra nenhuma. Então essas são as coisas que são pregadas hoje nos templos e nas igrejas. Por isso que eu parei de ir nas igrejas, irmãos, porque é tudo contrário à palavra do Senhor. Então você entra na igreja, lá tem arca, lá tem candelabro, lá tem não sei o que. E busca Deus no monte, que Deus não está mais no ser humano, está lá no monte. É, é uma coisa tremenda, uma misturada que ninguém mais se entende mais nada aí na religião. Então eu decidi a pregar o Evangelho de Cristo, por isso está aqui. E eu quero que vocês acompanhem os próximos vídeos aí, que nós vamos chegar mais a entendimento, mais estudo da Palavra de Deus aí. Fique aí com esse vídeo curto hoje aí, e que Cristo ressuscitado esteja na tua vida e seja um crente abençoado. Descansa no Senhor. As obras são todas concluídas. Cristo concluiu na cruz do Calvário. Fique com Deus, Deus abençoe. E siga aí o canal aí, Verdades do Evangelho aí. Deus abençoe, fique todos com Deus e até o próximo vídeo.